Eu queria saber se o som está chegando bem aí atrás. Tudo bem? Saudar aqui a mesa, agradecer em especial, né, a apresentação, que foi mais do que uma apresentação, foi um verdadeiro ensaio que Adriano Spínola apresentou aqui sobre a minha trajetória. E dizer que o tema desse encontro, o mote dele são 110 anos de Drummond. Nós estamos aqui em torno dessa celebração de 110 anos de nascimento de Drummond. E como diz o poeta, num poema intitulado Como um Presente, cito: teu aniversário no escuro não se comemora. Por isso, é sempre importante trazer à luz a poesia de Drummond e percorrê-la em seus numerosos caminhos. Pessoalmente, eu estou envolvido em dois desses caminhos. Num projeto editorial da Companhia das Letras, o de republicar toda a obra de Drummond, como um dos curadores dessa reedição e responsável pelo estabelecimento de texto de sua poesia. E, como pesquisador, um outro caminho, estou envolvido no lançamento de um livro que eu creio que vai redimensionar a história poética do autor, e ele se intitula Os 25 Poemas da Triste Alegria. É um livro de 1924, portanto, 6 anos antes da estreia oficial com alguma poesia, e esse livro eu tive a sorte de localizar, um exemplar único, e ele será relançado na Flip, no âmbito das homenagens a Carlos Drummond de Andrade. Nesse primeiro projeto, o da Companhia das Letras, eu fui convidado a apresentar também um livro, A Rosa do Povo. Livro literalmente central na obra de Carlos Drummond de Andrade, porque quando o poeta lançou, em 1969, a sua coletânea intitulada Reunião, essa reunião continha 10 livros de poesia e a Rosa ocupa o seu centro. É o 5º livro no percurso de Carlos Drummond de Andrade, 5º livro, até então, de um arco estendido entre alguma poesia de 1930 e Lição de Coisas de 1962. Então essa rosa estava cintilando no meio do caminho da poesia de Drummond. E é esse estudo que eu vou apresentar, com pequenas variantes, esse estudo que integra a nova edição da Rosa do Povo, um dos livros mais importantes da poesia em língua portuguesa e um livro para o qual eu tenho uma impagável dívida afetiva, que aliás já registrei num pequeno ensaio, comentando que foi através da Rosa do Povo, um exemplar surrado da Biblioteca Pública Regional de Copacabana, que eu tomei contato com a poesia moderna. Porque quando eu frequentava o extinto antigo ginásio, né, poesia só ia até 1888, né, que era a publicação das poesias de Olavo Bilac. Qualquer coisa posterior a Bilac era considerada uma heresia antipoética. Mas como eu estava um pouco curioso, eu acabei, inadvertidamente ou não, chegando a essa estante proibida da Biblioteca Regional, onde se aninhava o tesouro da Rosa do Povo. Mas antes da Rosa do Povo, e faço aqui um pequeníssimo discurso, em junho de 1942, quando Drummond lançou a primeira reunião de sua obra, singelamente intitulada Poesias, ele agregou aos livros anteriores a 1942 uma pequena coletânea inédita, muito pouco extensa, intitulada José, com apenas 12 poemas. Portanto, José torna-se o elo entre o antecessor Sentimento do Mundo, de 1940, e será o predecessor de A Rosa do Povo, que surgiu em 1945. Uma espécie de um nicho, de uma ilha encravada na produção drummondiana. E por que eu chamo a atenção de José? Porque José, a partir do próprio título, enfatiza o indivíduo, ainda que representante de numerosos e solitários Josés
Percebam, temos o sentimento do mundo com apelo coletivo. Temos a rosa do povo com outro apelo coletivo. Mas entre os dois, Drummond faz questão de marcar o indivíduo, marcar um José, mostrando que a sua poesia não deve ser entendida fácil demais a partir dos títulos. Há sempre inflexões, há sempre armadilhas, há sempre sinuosidades diante de nomes que nós não devemos levar tão literalmente a sério, porque senão vamos deixar de perceber esses sutis desdobramentos que Drummond vai operar. Por exemplo, em José, apesar de ser um livro imerso entre duas multidões de mundo e de povo, os primeiros poemas vão falar de solidão. A bruxa, famoso poema, o boi. Depois teremos, ainda em José, um balanço de perdas e danos familiares, que é um tópico com maior ou menor intensidade, atravessa toda a produção do nosso poeta. E também a registrar neste livro, neste pequeno livro, uma prática explícita ou lateral das formas fixas, que é outro tópico, a meu ver, também insuficientemente estudado, né? Em Drummond. Pensa-se logo no Drummond modernista, de 1930, e se esquece o grande apreço, mesmo sufocado e clandestino, que ele sempre devotou às formas tradicionais da nossa arte poética.